Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, buscarmos a presença de Deus, que Deus fale ao meu e ao teu coração e que a gente possa ter esse tempo de comunhão, de oração, colocando a nossa vida e o nosso coração diante do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim, hoje na nossa conexão de oração: juntamente diz o Senhor. A palavra de Deus também diz: se tu a rocha de refúgio para onde eu sempre possa ir, tu és a minha rocha e minha fortaleza. E a palavra de Deus no Salmo 12, versículo 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Eu convido você, neste momento, a abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos ao nosso Deus em oração. Pai Santo, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Graças te damos porque no Senhor nós encontramos tudo o que precisamos. O Senhor é o nosso Criador, nós existimos para a tua glória. O Senhor é o nosso Redentor, o único que pode salvar a nossa vida, o nosso coração. O Senhor é o único que pode dar a nós palavra de vida eterna. Te louvamos também, porque o Senhor é o nosso Deus Redentor, que continua agindo nas nossas vidas a cada dia e que a gente possa, Deus, com paciência, perseverar no nosso caminho, naquilo que o Senhor mesmo colocou diante de nós, com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Fica sobre nós, fala ao nosso coração, nós oramos em teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos continuar a nossa reflexão sobre canções para peregrinos. Nós já estamos aí algumas quartas-feiras, né, meditando e refletindo sobre os salmos, né, de romagem, os cânticos, os degraus, e a gente já passou por alguns salmos até aqui, né, lembrando aí para você rapidamente alguns que a gente já conversou, né, refletiu, né, que nos ajudam na nossa também peregrinação, né, são canções que nos encorajam, que nos apoiam, que realmente nos dão direção também para a nossa caminhada com Deus. E hoje nós veremos aí o Salmo 129, que tem como tema perseverança. O Salmo 129 nos fala sobre como eu e você podemos perseverar, esperar em Deus, sabendo que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, não são frustrados, não ficam esgotados, não ficam sobrecarregados, muito pelo contrário, como nós mesmo ouvimos de Jesus, nós encontramos nele descanso para nossa alma. Vamos ao texto bíblico? A palavra de Deus diz assim na versão do pastor Eugene Peterson, Salmo 129. Eles me chutaram por aí, desde que eu era novo. É assim que Israel conta isso. Eles me chutaram por aí, desde que eu era novo. Mas nunca conseguiram me dominar. Seus lavradores fizeram um longo sulco abaixo nas minhas costas. Mas Deus não tolerou isso. Ele fica junto de nós. Então Deus arrebentou os reios dos lavradores maus em pedacinhos. Ah, que aqueles que odeiam Sião se arrastem em humilhação, que sejam como capim em terra pouco profunda, que seca antes da colheita. Ceifeiros fazem a colheita, antes que os vizinhos tenham chance de exclamar: parabéns pela sua ótima colheita. Nós os abençoamos em nome de Deus. Na nova versão transformadora, a palavra de Deus diz assim: ouça com fé. Desde minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga: desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na
terra. O Senhor, porém, ele me livrou das cordas dos perversos. Recuem, envergonhados e derrotados, todos que odeiam Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga: o Senhor os abençoe, nós os abençoamos em nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para esse salmo, nós percebemos algumas coisas aí presente nesse salmo. Eu coloquei para você realidade que o salmista retrata daquilo que ele está vivendo, a dura realidade que ele está enfrentando. Percebo que ele usa expressões fortes, que desde a juventude ele é perseguido, que desde a sua juventude ele passa por coisas difíceis, e essa é a realidade aí que a gente vê entre os versículos 1 e 3. Mas o salmista também, no versículo 4, e a gente pode dizer que esse é o coração do salmo, nos fala sobre a graciosa ação de Deus. Deus é aquele que é justo, que salva o seu povo. Deus é aquele que continua do lado do seu povo, e aí isso faz o seu ficaram sozinhos, porque Deus estava do lado do seu povo. E por fim, o salmista nos fala sobre a oração por justiça. E a gente vai olhar na palavra de Deus e perceber que existem alguns textos, alguns salmos que clamam a Deus por justiça. Não justiça com as próprias mãos, não a vingança impiedosa, mas sim que Deus fosse misericordioso e que Deus olhasse para os inimigos de Sião, e assim que eles mesmos fossem colocados sobre aquilo que eles estavam armando contra o povo de Deus. A gente vê, por exemplo, isso muito bem retratado, né, na história de Esther, né, quando Amã ali ele tenta, né, fazer uma cilada para destruir o povo judeu. Ele fez até mesmo uma forca, né, gigante que de longe dava para ver, e ele mesmo acabou, né, sendo colocado, né, o feitiço, né, retornou ao feiticeiro, a gente pode dizer assim. Esse salmo nos lembra, então, né, dessa oração pedindo a justiça do Senhor. Olha aí comigo no texto e a gente vê a primeira verdade e a dura realidade que esse salmo retrata. Olha aí no texto, entre os versículos 3, no Salmo 129, o salmista nos fala da dura realidade que for inspirado salmista, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem. Que todo Israel diga, desde a minha juventude, meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. E quando a gente pensa sobre isso, quando a gente reflete, né, sobre a situação do povo, e quando a gente olha para isso, de Deus havia enfrentado, né? Ele diz que desde quando ele era novo, né, o pastor Eugene Peterson vai dizer, eles já eram chutados por aí. E a gente pode pensar, por exemplo, do povo de Deus lá em Israel, quando lá em Êxodo, Deus vê o sofrimento do seu povo, o seu clamor, né? Deus, ele ouve, ele vê e ele desce para libertar o seu povo no Egito. E a gente vê isso também em Canaã, lembram? Dos vários episódios, né, quando Deus levanta juízes para salvar o seu povo. Pense também no exílio, né, no sofrimento, né, depois que o povo deixou Jerusalém e foi levado escravo para a Babilônia e também para a Síria. Né? Esse salmo nos lembra da dura realidade que o povo de Deus havia enfrentado ao longo da sua jornada. E isso nos lembra, e isso nos livra, né, de uma visão equivocada, de um triunfalismo ingênuo, aonde nós esquecemos que nós passamos por coisas difíceis. A história de Israel revela o sofrimento, revela a opressão, revela a escravidão que por vários momentos da história o povo havia enfrentado. Quando nós olhamos também para Jesus, que encarna a vocação de Israel, o Messias Jesus, e a gente pode pensar lá naquele texto de Isaías 53, que fala do sofrimento do servo sofredor. Jesus se humilhou,
Desde a sua encarnação, Jesus enfrentou oposição no seu ministério, né, desde o começo, sendo tentado pelo diabo, né, nos seus vários conflitos, né, de autoridade com os líderes religiosos, né, com um povo que não entendia, de fato, qual que era a ideia, qual que era a missão, aquilo que Jesus havia feito, e também de forma extraordinária e terrível e assustadora, através da sua morte na cruz. É isso que Isaías 53 retrata, a dura realidade do servo do Senhor, do servo sofredor, que viria como um rei não conquistador, mas como um rei que entregaria a sua vida para que assim destruísse o poder dos seus inimigos. E por fim, nós podemos também pensar na própria igreja cristã, né, na história da igreja primitiva, quando era perseguida, os próprios apóstolos, aonde a maioria deles foram mortos, aonde a maioria deles sofreram martírio. Né, e a gente pode pensar na própria reforma protestante, nos movimentos de reforma, onde a igreja continuamente era perseguida, tanto pelos de fora, como também pelos de dentro. E eu convido você a olhar aí no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, e a gente vê isso refletido na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né, que antes perseguia a igreja, encarna também, leva no seu corpo os sofrimentos, as marcas de Cristo. E ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além de tudo isso, pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? O que o apóstolo Paulo retrata aqui é exatamente a dura realidade, o sofrimento que o povo de Deus enfrenta. Quando a gente pensa na história bíblica, né, a Bíblia nos ensina uma teologia boa e correta sobre o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. E quando nós olhamos para a Escritura, ela nos lembra dos vários momentos em que o sofrimento durou muito tempo na vida do povo de Deus. Mas quando a gente olha aí nesse texto e a gente vê o coração desse salmo, que é o versículo 4, a gente vê a graciosa ação de Deus. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Mas Deus não tolerou isso. Ele fica junto de nós. Então Deus arrebentou os arreios dos lavradores maus em pedacinhos. O que a gente olha aqui é um Deus presente, um Deus infinito, um Deus poderoso, mas ao mesmo tempo pessoal. Deus estava do lado do seu povo, Deus estava lá agindo em favor do seu povo. É interessante, né, que o texto nos lembra aqui que Deus é justo, que Deus não estava fechando os olhos, que Deus não estava passando a mão na cabeça do seu povo, muito pelo contrário, Deus estava agindo com justiça, com graça, com misericórdia. Assim ele agiu com justiça, com graça e misericórdia na vida de outros
povos. E o pastor Eugene Peterson, comentando isso, ele diz assim: ele estabelece conosco um relacionamento pessoal e fica com ele. A realidade central para os cristãos é o compromisso pessoal, inalterável, perseverante que Deus faz conosco. A perseverança não é o resultado de nossa determinação, mas sim o resultado da fidelidade de Deus. Nós sobrevivemos no caminho da fé, não porque temos resistência extraordinária, mas porque Deus fica junto de nós. O discipulado cristão é um processo de prestar cada vez menos a nossa própria justiça. Encontrar o sentido de nossa vida não examinar nossos estados de espírito e motivações e moralidades, e sim em crer na vontade e nos propósitos de Deus. Fazer um mapa da fidelidade de Deus, não um gráfico da elevação e queda de nossos entusiasmos. E a partir desse tipo de realidade que nós adquirimos perseverança. O que nós vemos aqui no versículo 4, nós perseveramos, não porque temos uma resistência ordinária, mas sim porque Deus está do nosso lado, Deus está conosco, e é isso que realmente importa. E por fim, queridos, quando nós olhamos nesse salmo, a gente vê aí uma oração por justiça. Do versículo 5 até o 8, o salmista diz que aqueles que na nova versão, como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro, que ninguém que passar por eles diga, o Senhor os abençoe, nós os abençoamos em nome do Senhor. O que o salmista lembra aqui ao longo do caminho, e eu coloquei ali para você e peço para você abrir na carta de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, olha aí no texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo o que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. E aqui Paulo nos lembra exatamente da realidade que nós enfrentamos. E esse salmo termina com uma oração, pedindo que Deus fizesse justiça. E na nossa caminhada, nós devemos colocar isso diante do Senhor. Nós não devemos remoer, nós não devemos tentar tramar algum tipo de vingança com as próprias mãos, mas nós devemos realmente esperar em Deus, sabendo que no Senhor, o nosso esperar, a nossa perseverança não é em vão. A própria palavra de Deus ensina no livro de Hebreus que nós não devemos nos vingar, porque a vingança é do Senhor, e que nós não devemos ficar com o nosso coração irado, muito pelo contrário, nós devemos colocar as nossas vidas e o nosso coração diante do Senhor. Um outro texto que mostra exatamente isso é Apocalipse, capítulo 6, do 9 ao 11, onde a palavra de Deus diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam o Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Esse salmo é uma oração como a que os santos no céu estão clamando ao Senhor: até quando o nosso sangue ficará impune? E esse salmo é uma oração não por vingança, mas uma oração
de confiança, que controla. Sobre os salmos imprecatórios, o pastor Heber Campos Júnior ele diz assim: o pedido desses salmistas não é o de fazerem justiça com as próprias mãos, até mesmo porque a vingança pessoal era condenada desde o Pentateuco com o Senhor. A indignação deles é lícita, pois resulta de opressões injustas. Mais do que isso, ela vem não só de um interesse próprio, mas de um zelo pela honra de Deus. É o povo de Deus que estava sendo oprimido, e o Senhor tem grande ciúme do seu povo. Por isso, as imprecações não e Douglas e sentir amor. É o que você, não o que você sente por alguém que determina o seu amor. Cristo nos é lícito expressarmos nossa ira diante de Deus e ainda continuar a praticar amor para com os nossos inimigos. O que nós olhamos na nossa caminhada, na nossa jornada, nós devemos pedir que Deus também molde a nossa ira, que Deus também tome o nosso coração e a gente direcione isso para o Senhor, sabendo que no Senhor nós encontramos tudo que eu e você precisamos. Os salmos imprecatórios são orações clamando ao Senhor para que Deus fizesse justiça, para que Deus olhasse para o seu povo necessitado, pobre, que estava sendo ali oprimido, razão, estava recebendo porque fizeram alguma coisa de errado. Eles estavam sendo realmente oprimidos, estavam sendo explorados, simplesmente por ser o povo de Deus. E ao longo da história, a gente vê isso na Escritura. Deus, né, faça justiça. Podemos perseverar, que nós podemos, amém, que a gente persevere na nossa caminhada e que a gente confie no Deus que conduz a nossa história. Amém? Vamos fazer essa oração. Vela essa noite. Anjos guardas que dormem, os cansados, aberto da morte, consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. E que por nós entregaste teu Filho único como sacrifício pelos nossos pecados e como exemplo de vida piedosa. Dá-nos a graça de receber com gratidão os frutos de sua obra redentora e seguir diariamente as marcas benditas de sua santíssima vida. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Santo e generoso Deus, doador de todas as boas dádivas, inspire em nossos corações o desejo por sabedoria, que começa com reverência por ti. Expande em nossas mentes o conhecimento da tua palavra e preenche-nos com o amor do teu Filho Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém e amém. Queridos e queridas, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, agora e sempre. Amém e amém. Fique na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.